Eu tinha pavor do teste sofá, que alguém me oferecesse teste sofá. Eu acreditei que realmente acabei e entrei nessa. Acreditei que a minha carreira tinha acabado. Eu tive que passar muito assim por cima da minha vontade, né, do meu egoísmo como pessoa, como mulher, porque eu tinha que estar preparada para perdê-lo. Não vá para o lugar da vítima. É a arte de vencer. Se você for vitiminha, se você for ser dodói, cara, não sai nem de casa. Olá, vencedores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cláudio Gonçalves e te convido a assistir esse episódio especial do seu podcast Arte de Vencer. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e se você quiser acompanhar todas as novidades e todo o conteúdo do Arte de Vencer, acompanhe as nossas redes sociais, que lá tem a agenda dos convidados, muito conteúdo e muitas novidades. Lá você também vai encontrar vários cortes, várias curiosidades, bastidores, é muito legal. E os episódios completos você consegue acompanhar por meio do YouTube, do Spotify e muito em breve na sua televisão. Acompanhe as nossas redes sociais que logo nós vamos revelar qual canal estaremos lá, hein? E toda semana um episódio totalmente novo, toda sexta-feira, 6h30 da tarde, fazendo do seu final de tarde muito especial. E hoje a minha convidada é aquela que faz o nosso fim de noite muito especial. Seja muito bem-vinda, Adriana Ribeiro. Obrigada, Cláudio. Que prazer estar aqui com você. Acho lindo o nome, a arte de vencer, porque realmente é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não, como dizia Guilherme Arantes, e a arte de vencer está muito engajada nisso na nossa vida, né? Exatamente. Quero te agradecer que você entrevistou Albert, meu amor da minha vida, né? Falou bastante. E eu falava para ele que só faltava você. Só faltava você. E foi muito legal. E aqui também esse estúdio que eu conheço, que é do nosso querido amigo João. Exato, maravilhoso. Maravilhoso. Né? Bom, hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a sua infância, a sua história, sua carreira, participação em reality shows, ou seja, muita coisa bacana. Vai e claro, abrir no final, a caixa preta mesmo. E no final nós vamos, obviamente, ouvir essa voz, uma das mais bonitas obrigada, querido. do Brasil. Prazer. Então vamos lá. Eu sempre gosto de conhecer um pouquinho a infância, porque eu acho que a infância na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço, acaba determinando muito do que a gente é no futuro. E coincidentemente ou não, eu vejo que muitas coisas acontecem na faixa ali dos seus 6, 7 anos, né? É a definição do caráter, né, da criança. E os 7 anos para mim tem uma história bem bacana que eu falo que com 7 anos eu já sabia exatamente a minha trajetória profissional como seria e eu consegui cumprir todas essas etapas, né? E eu vejo que muitas pessoas têm uma história muito semelhante. Foi assim com você também? Foi. Mas eu era uma criança muito ativa, participativa, beijoqueira. Então minha mãe saía para trabalhar, eu colocava as roupas dela, entendeu? Já me maquiava, ia para o portão e as pessoas passavam e falavam: "Oi, tudo bem? Eu sou a Adriana", entendeu? Então eu já era uma criança assim muito para frente, tinha talentos. Eu tinha visto o pai da Nica Costa no Fantástico, apresentando, colocando ela para cantar. Eu achava que meu pai tinha que fazer a mesma coisa, entendeu? Eu não sabia se eu ia ser bailarina. Eu tinha múltiplos dons. A voz foi o último que eu descobri. E você vem de uma família de músicos. Exatamente, a parte do meu pai, músicos de orquestra, músicos de baile. Não conheci meu avô, mas ele era um chefe de naipe de metais. Na época que música era ao vivo, nas televisões, nas rádios, né? E também naqueles famosos, como é que fala? Lugares, cassinos. Ele tocou muito em cassino naquela época. E ele tocava o quê? Ele tocava trompete. 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 Legal. Mas não conheci. Mas conheci a história dele. Senhor Messias de Carvalho. E a sua mãe, ela... Minha mãe, uma pessoa normal, muito humilde, batalhadora, vinda da Bahia, junto com a minha avó. Elas passaram muita necessidade, então ela foi babá, doméstica. Depois ela se tornou uma manicure e depiladora e foi assim que ela me sustentou
né? Dentro das possibilidades dela. Com ela eu aprendi a não ter preguiça, a ser uma mulher que acorda às 5 horas da manhã sem reclamar, a limpar uma casa, sabe? A fazer um dinheiro render. Sempre tive muito orgulho da minha mãe, por ela ser, ela e a minha avó, essas mulheres muito arrojadas, né? Não casou com meu pai, nunca viveu junto, nunca teve assim um casamento, nunca vi minha mãe, nunca trouxe um homem para dentro de casa também. Uma mulher assim muito batalhadora, né? E ela me ensinou a não reclamar, a ir à luta, vai Isso em é frente. fundamental, né? É importante, né? A não ser preguiçosa. E o meu pai, ele me trouxe o lado da música, ele me trouxe o lado da arte, da criatividade, também muito batalhador. Nunca vi meu pai, nunca teve férias, nenhum deles. Nunca passeamos. Então essa coisa do final de semana eu também nunca soube muito bem o que era um final de semana, essa vida que a suposta família brasileira tem, né? Do churrasco, essa coisa, nunca tive. Era trabalho, muito trabalho. E ele trabalhava todas as noites, um músico muito ativo. Então, através dele, eu ouvi muitas coisas, desde as mais simples aos mais sofisticados, né? Desde a música popular brasileira ao jazz, às orquestras. E também meu pai me ensinou uma coisa que anda muito junto com essa questão da honra, da dignidade que minha mãe me trouxe, que ele me pegou aos 6, 7 anos, me levou na noite de São Paulo e falou, ó, se você se drogar, você vai ser assim, se você se prostituir, você vai ser assim. Já foi dando os exemplos Já ali. foi dando, então você escolhe o que você quer fazer na sua vida. Então, eu morava com ele no Jaçanã, fui criada pela mãe dele, a minha avó, e de final de semana eu ia para casa da minha mãe, no Paraíso. Então, se eu escrevesse uma biografia, ela se chamaria do Jaçanã ao Paraíso, né? Então eu fazer uma música sobre isso. 7, 8 anos eu já andava de ônibus e metrô sozinha, porque eles me colocavam, e eu ia para casa da minha mãe e da minha avó. Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. Já pegava o ônibus do Jaçanã, descia em Santana e ia lá pro Paraíso, ali para Vergueiro, na casa da minha mãe. Maria de Lourdes, né? Uhum. Parabéns, Maria de Lourdes, por fazer uma filha tão incrível, Essa talentosa. É a pesquisa, pois é, e o Edmundo, meu pai. Legal. Você sabe que minha família também é do Jaçanã. Ah, mentira! Eu não morei lá, mas meus irmãos todos nasceram ali no Jaçanã. Meus Sério? pais moraram muitos anos, se conheceram lá no Jaçanã e tem família até hoje lá. Olha só, tinha quermesse lá na igreja Santa Quermesse era bom. Terezinha. Eu estudei no Edson Rodrigues, ó, se puxar minha capivara. Os entendeu? meus tios moram atrás da igreja. Que maravilha. Aquelas ruas ali bem onde tem o estreitinhas, CPF, tal. ali atrás, o CPF, que é outra escola, né? Exatamente. E minha tia trabalhou lá no asilo. Então é muita história. Legal. Eu tenho uma memória afetiva muito grande ali. Não posso andar nas ruas ali, eu choro. Eu já cresci ali na região do Butantã, não peguei essa fase. No Butantã fui morar lá no 15 da Raposo, com a minha mãe, lá na Coab do Candário, quando ela conseguiu, tadinha, comprar o apartamentinho dela. E ali a gente mudou, era tudo mato, né? Não tinha luz. Eu lembro que a gente mudou, a mudança mesmo foi no dia do Natal, né? Então ainda não estava, como fala, pavimentado. Tomei banho frio. Uma história boa. E esse Natal, vendo você agora de rosa, foi o que você ganhou um presente marcante, como a sua pantera cor-de-rosa? Nossa, não! Como é que você sabe da pantera cor-de-rosa? Eu falo, eu estudo, né? Mas nem eu lembrava da minha pantera. Não? Essa pantera, olha, não lembro quem me deu. Você achou isso? Não. Você sabia disso? Já virou uma história de bastidor. Gente, onde você achou isso? Eu sei da Pantera Cor-de-Rosa, sei da sua Monark. Sim. Que fizeram... Eu era bem criança, Não lembro quem me deu. Eu acho que a bicicleta foi meu pai, ou a madrinha. Eu não lembro. Eu sei que a Pantera Cor-de-Rosa chegou e eu era apaixonada nela. Não sei o que aconteceu com a minha pantera.
Apesar de você ser uma pessoa pública, é difícil achar coisa sobre você, viu? Caramba, mas essas informações nem eu tinha mais. O Albert sabia, Lu? Não. A bicicleta Monarch, meu Deus. Maravilhosa minha bicicleta verde. Igual o verdinho, que era o meu carro. E a Pantera, fantástica. Meu Deus. Eu ouvi uma história que eu não sei se é verdade. Me fala se é verdade ou não. Nossa, né? quem é ele, hein? Mas tem uma história de quando você tinha 6, 7 anos também, você viu pela primeira vez um casal se beijando. Ah, Conta sim. um pouquinho essa história. Eu estava indo para o colégio com a minha avó, a dona Dirce Alves, também já falecida. E é uma subida indo para o Edson Rodrigues. E tinha um trilho em ferro, um trilho em pé na calçada. E tinha um casal se beijando, se devorando do outro lado. Eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei olhando, eu tô desse jeito, né? E o trilho tá aqui, eu subindo, indo pra escola. Eu meti a cara no poste lá, no ferro. Aí tive que trilho, voltar. Né? Que a que culpa o foi tinha do que fazer trilho. lá? E aí eu tive que voltar pra casa, perdi a escola, né? A cara ficou desse tamanho. E a minha avó, ela era, assim, uma pessoa super contida, uma senhora bem clássica. E ela deu muita risada, porque foi engraçado. Se você tivesse que resumir assim a sua infância numa música, que música seria? Trem das 11. Pelo Jaçanã. Eu acho que o disco dos Demônios da Garoa, o disco das Frenéticas, né, que tem Perigosa, e deixa eu ver o que mais. Eu tinha muitos discos também de cantigas de roda, né, que meu pai me deu. A história dos Três Porquinhos, a Chapeuzinho Vermelho. Porque eu tinha esses discos do Silvio Santos. Eram uns compactos, pequenininhos, coloridos, né? Exatamente. Mas uma música é muito difícil definir a minha infância. Porque ela era recheada de coisas. Então tá bom. A trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pronto. Legal, bacana. Né? E da onde veio a sua inspiração para ser cantora? Porque você falou que a voz foi a última coisa ali. Exato. Como foi todo esse processo? Eu estava estudando piano, não tinha piano. Eu estudava ali na Tanque Velho, já que estamos falando de Jaçanã, com a dona Celina, que foi professora do meu pai. E eu ia todo dia estudar com ela, e eu não sabia que ela tinha toque. Ela tinha toque. Ela sentava no piano e ficava assim olhando para as mãos, pensando, será que eu lavei minhas mãos? E ela me deixava sozinha e ia lavar a mão. Eu achava que ela não gostava de mim. E o fato de eu não ter piano, meu pai ser músico, não ter dinheiro para continuar pagando. Fiz balé, ele não tinha dinheiro para continuar pagando. Eu não entendia muito bem o que era isso, né? E a voz foi um instrumento que eu não tive que comprar. Sim. Então foi esse o lugar que eu achei. Que bom, né? Fala que o universo conspira para aquilo que tem que ser, né? Exatamente, Maktub. Conspira mesmo. Vai te direcionando, né? Mas eu com 8 anos eu ouvia muito Elis Regina, Ella Fitzgerald. E aí eu virei pro meu pai e falei, ai pai, quando eu crescer eu quero cantar que nem ela. Ele falou, você vai ter que comer muito feijão com arroz para chegar em algum lugar. Sua comida favorita, inclusive. Exatamente, feijão com arroz Só e colocar uma farofa. farofinha. Exatamente. É muito bom. E com 16 anos você já tocava em bares, essas coisas ou não? Eu com 15, meu pai, eu estava cantando no banheiro em casa, e ele pegou o violão e falou, você está cantando bem? Deixa eu ver o que é que você sabe cantar. Pegou todo o repertório, eu acompanhei ele naquele dia. Sempre eu era como é que fala? O mini-mi do meu pai, né? Eu era aquela que ia junto. Você tem irmãos? Não, sou filha única. Eu ia junto, se tivesse que trocar um pneu de carro para ele, eu trocava para ele não machucar a mão, entendeu? Então eu queria estar com meu pai e tal. E aí ele anunciou, eu falou, olha, gente, quero mostrar para vocês que hoje tem um lançamento de uma nova cantora, nem ela sabe que ela é cantora. Ele pegou o violão naquele dia e viu tudo que eu sabia cantar e me anunciou. E foi assim que eu comecei. Demônios da Garoa já profetizou, moro em Jaçanã, sou filho único, e o samba. Como que o samba entrou na sua vida? Desde o início você gostava? Ou isso foi uma consequência?
No mundo do disco, eu ser assim, perfilada, seria essa palavra, não sei, afunilada resumida em um estilo musical foi por causa do mundo do disco. O samba eu sempre ouvi como uma referência de algo a se alcançar. Quem sabe cantar samba, quem divide bem um samba é um bom cantor. Esse era o meu sonho. E aí vinha a referência de Elis Regina, Elza Soares, no carisma todo, numa compensação artística, uma Clara Nunes, né? Um repertório para frente, Beth Carvalho, uma grande intérprete, Alcione. Mas eu sempre... a educação que eu recebi era que eu não podia imitar nenhuma dessas cantoras, mas que eu podia ter nelas referência de ser algo bom a ser alcançado. E você sempre foi muito eclética também. Muito eclética, porque por causa do baile, por causa da noite, porque eu tinha que chegar e cantar de tudo. A primeira banda que eu fiz teste foi o Italian Music Show, que era uma banda... Eu peguei o repertório na terça, na quinta eu tive que chegar no ensaio com tudo decorado. E ali eram mais de 80 músicas italianas, jazz, eu tinha que cantar cabaré, cantar Liza Minnelli, né? New York, New York. Então, e o meu pai falava sobre isso, né? Você tem que montar sua pasta, seu repertório, e esse é o passaporte da alegria de um intérprete. No caso, não seria intérprete, né? Seria um crooner de baile. Esse era o meu sonho, ser uma grande crooner de baile. E também backing vocal, né? Saber fazer, abrir vozes, maravilhoso, botar um vestido preto, entendeu? Ficar dançando, era essa a ideia. Não sabia que eu ia me tornar uma artista de disco. Mas você estudou muito parecia também, que isso né? era inatingível, entendeu? Naquele tempo para alguém te dar um microfone, pra você... Era difícil. Dar hoje, com uma a internet, é mais fácil você ser visto. Hoje, né? todo mundo se autodenomina algo. Na minha época, as pessoas tinham que endossar você. Realmente, essa pessoa é legal. Imagina, chegar na noite, pegar um microfone. Jamais. Mas você estudou bastante, até lírico, eu tentei, jazz. Sim. Eu fui buscando tudo isso. Não tinha grana para bancar a formação. Não posso te dizer, terminei o piano. Não. Terminei o lírico, o erudito. Não. Não tinha. Mas é bom que deu uma boa base. Deu uma boa base e eu consegui nadar em águas assim com bastante tubarão. Imagina. E como foi? Cheio de fãs aqui já. Aqui a gente, Pra quem não sabe, a gente tá dentro de um shopping aqui gravando, daí o pessoal tirando foto da Adriana. É bacana esse carinho. Tô com cara de artista hoje. A gente fala, né, que eu ando bem zefa na rua. E ontem a gente tava caminhando, fui fazer algumas coisas no shopping com a minha assistente, e o pessoal tava me reconhecendo, e eu falo, mas eu tô zefa, você me reconhece. Te reconheço pela voz. A voz é inconfundível. Amém. Exato. E como foi esse processo, aonde que o Clodovil, que eu acho que foi onde tudo começou depois dessa carreira, aonde que ele te viu cantando, como é que foi? Bom, eu cantava em 5 lugares toda noite. Terminava às 5h30 da manhã, meu último horário era das 4h30 às 5h30 da manhã, e às 2 da manhã eu cantava na Baiuca Jardins. É uma noite que não existe mais em São Paulo. Existe uma noite de bossa nova, de jazz, de lugares muito peculiares para se cantar. E lá eu cantava com o trio do Mário Edson, que era o Up to Date, ele tocava lá e no Fazano. E eu era uma das artistas principais dele. E ele me viu cantando lá. E eu cantava esse repertório muito diferenciado. Antes eu cantava também nas baladas de Moema, que era já mais FM, né, mais o pop, a MPB. Então, cada lugar era um repertório. Mas o cult mesmo era cantar nessa noite de jazz e bossa nova. E ele me viu cantando ali, ele estava estourado naquela época na Manchete, extinta Manchete, batendo ali, brigando com o Jô na audiência.
E ele falou, olha, gente, eu quero apresentar para vocês, eu descobri uma cantora na noite de São Paulo. Ele adorava fazer isso. E eu fui uma das primeiras artistas que ele deu oportunidade. E ele foi a primeira pessoa que me tratou como uma estrela, que me apresentou como uma estrela. E eu não me sentia assim, eu tinha 17, 18 anos, uma coisa assim. E ele me apresentou com todos os louros que alguém poderia ter. E como foi pisar no palco em rede nacional e ali você também saber que ali poderia ser um grande divisor de águas, como realmente Eu não tinha essa malícia. você simplesmente foi? Eu não tinha essa malícia. A primeira vez que eu pisei num palco assim foi com o Silvio Santos, eu fui caloura dele. Uau. No extinto Show de Calouros. Lá na Taliba Leonel. A primeira vez que eu senti um pancake na cara. Que foi com 15 para 16 anos. E eu achava que o Silvio ia olhar para mim e falar, vou te dar uma chance. Mas não aconteceu nada disso. Continuei cantando na noite. Quando eu vou no Clô, eu já achava que não ia acontecer nada comigo. Fazia baile, eu tava com uma autoestima bem baixa mesmo, né? Eu tinha uma dona de uma banda que eu cantava que ela acabava comigo, assim, ela ficava na minha frente, a gente fazendo show no Espéria, né? Nos grandes clubes, ela ficava assim na minha frente, você tá gorda, você é feia. Então eu tava assim, eu acreditava... Se dá ajuda, não atrapalha, né? Hã? Se não tá ajudando, não atrapalha. Mas menos. Ela era a dona da banda e ela queria uma gostosa, né? Uma loira, uma gostosa, uma soprano ali na banda. Então, quando vem um Clodovil na minha vida, eu não acreditava ser possível, né? E o Hélio Silliman, que foi diretor dele, me deu um cartão. E outra coisa também que eu tinha, assim, um pavor, né? Eu tinha pavor do teste de sofá. Que alguém me oferecesse teste de sofá. E o Hélio veio e me deu um cartão, um diretor de televisão, e falou, olha, eu sou o diretor, o Clodovil te viu, achou você maravilhosa, e ele quer que você vá no programa. E eu falei, imagina, né? Imagina. E eu lá na Coab Educandário, no dia seguinte, peguei o cartão e liguei. E eu acho que faltou alguma atração. E eles, a cantora de ontem é ela. Não, ó, Adriana, vem hoje, você pode? A gente manda um táxi. Mandaram o táxi lá na Coab Educandário. Já achei aquilo no máximo. Né? Achei o máximo, o táxi. E me liguei para minha mãe, volta para casa correndo que estão me chamando para ir lá no Clodovil. E ela foi comigo. Então, toda vez que eu achava que eu tinha algum perigo de alguém dar em cima de mim, mãe, vem do lado, porque ninguém vai dar, né, não vai fazer proposta errada. E aí a gente foi, e foi incrível, entendeu? Mas eu não lembro qual foi a pergunta que ele me fez. Até eu já me perdi. A gente já se perdeu. A pergunta. O quê? Então eu entro dessa maneira, obrigada, meu grilo falante. Eu entro no palco, aí ele tinha um cabeleireiro, amigo dele, eu tinha um cabelo vermelho enrolado. Ele falou, você tem que abrir esse cabelo. Eu usava aquele esquema para deixar o cabelo bem chapado, todo mundo que tem cabelo enrolado faz isso, né? Ele falou, não, você tem que ser diva, você é uma diva. Abriu meu cabelo, entrei no palco, parecia a Elba. E ele, olha, gente, vou apresentar pra vocês, ela é um bicho do mato, mas canta feito um passarinho, entendeu? Tem medo disso, medo daquilo. Adriana Ribeiro, aí eu entro no palco. E aí ele começa a me perguntar e conversar. Ele pega, abre aquele... E eu não tenho mais essas imagens. Se você conseguiu descobrir minha Pantera Cor-de-Rosa, você poderia conseguir esse vídeo pra mim. Que eu não tenho mais. Por favor, me ajudem nisso. Sabendo que ele existe, eu vou atrás. Ele abre o Minutos de Sabedoria. E quando ele abre o Minutos de Sabedoria ao Léo, não é uma coisa que ele abre especialmente para Adriana, ele abre especialmente para mim, mas é natural. E ele fala sobre o canto de Deus, o canto dos pássaros. É emocionante. Eu fico com aquilo, vou embora para casa. Aí no dia seguinte me liga um produtor, que ele é muito famoso, né? O Mr. Sun, querendo me transformar numa Gretchen. Não vai dar, não vai dar. Não pela Gretchen, mas eu não tinha esse dom de usar o corpo, de ser uma mulher mais sensual. Eu era muito careta. Acho que eu sou, né? Acho que eu sou. E saí na revista Contigo, aconteceram várias coisas. Mas não foi naquele momento. Continuei cantando em baile. Continuei na noite. Até que um dia
eu vou numa festa. Aí, sim, eu vou gravando coisas, vou tentando. Aí eu gravo um lance chamado Beat Prime, que mais tarde ficou conhecido como Primitive, que era uma batida muito louca, em inglês, gravei com os caras. E fiquei com aquilo na mão, em inglês. Aí eu fiquei sabendo que eu fiz um teste com uma banda só de meninas, para fazer showmícios. Isso a gente está falando de 94. Era muito comum isso. Showmício. E aí eu sabia que, meu Deus, se eu entrasse em showmício da comunidade, naquela época pagava em dólar. Eu queria entrar nisso, você entendeu? E eu descobri, entrei nessa banda só de meninas, que ia ser tipo um Sempre Livre, eu ia ser cantora, e eu fazia baile, então eu fazia todos os covers das bandas internacionais, eles queriam isso. Uma garota para ser à frente. Eu fazia cover do Four No Blondes, tinha o cabelo vermelho, como te falei, e fui num escritório de um cara chamado Matheus Amaro Nazaré, levar essa fita, essas fotos com essas meninas para fazer esse showmício. A gente ia fazer a abertura do Só Pra Contrariar. Era a empresa Espaço Livre. Eu lembro que eu entrei na sala dele cheio de malas de dólares, assim, em cima, que era de cada artista, de cada show e não sei o quê. Só que quando ele me viu, ele falou, que banda de mulher que nada, você tem que gravar sertanejo. Você tá doido, né? Na época, o sertanejo, a minha referência de sertanejo, não tinha nada a ver comigo, entendeu? Eu não entendi, eu era um bicho grilo, realmente, uma louca. Qual que era? Hã? Qual que era a referência? A referência era naquela época, o sertanejo ele não estava em alta. O artista de jazz, quem cantava jazz, quem fazia baile, que era mais roqueiro, não entendia o sertanejo como uma potência. Nós não tínhamos esse conhecimento. E eu era muito, assim... Eu não tinha conhecimento comercial das coisas. Eu era bem chucra. É a palavra mesmo, né? E eu falei, não, sertanejo não tem nada a ver comigo. Imagina, eu quero fazer essa banda aí. Aqui. Entendeu? Pô, fui embora. Não deu certo. Não, mas o cara ficou com o meu contato, não, né? Ele ficou assim, ele viu em mim. Eu tinha um negócio. Não sei o que eu tinha um negócio. Eu era diferente. Eu acho que é Deus, sei lá. Quando tá escrito, tá escrito. E fui no dia seguinte levar essa fita que eu acreditava para um cara chamado Arnaldo Sacomani numa festa. Esse é fantástico. Nessa festa, foi no Clube Holmes, lançamento do Sampa Crio e do Dema, festa da Sony Music. E eu vou com a minha mãe, vem comigo que eu não quero que ele dê em cima de mim. Chego pro segurança e falo, cara, é o seguinte, meu nome é Adriana, sou cantora, eu vim aqui trazer uma fita para um cara chamado Arnaldo Sacomani, mas eu não sei nem como ele é. Você tem que me ajudar. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu não sou penetra da festa, eu preciso entregar para ele. Tem um foco aqui. No Clube Holmes, festa da 105. E aí, para eu entrar nisso, era o camarote da Sony Music. Então era uma coisa muito restrita, não tinha como eu entrar naquilo. Só que o segurança gostou de mim, foi com a minha cara. Falei, tá bom, vou te ajudar. Falei, ó, eu fico aqui na catraca. Quando o Arnaldo chegar, você fala que eu só pra entregar a fita. Isso. Entendeu? Ele ficou com dó, me botou pra dentro e avisou, Arnaldo chegou. É esse aí. Eu fui lá entregar a fita pra ele. Eu não sei como o Arnaldo já sabia de mim. Quando eu chego pra ele e falo, ó, eu sou Adriana Ribeiro, eu vim... Cara, é uma história de Cinderela. É a história da Mariah também, porque a Mariah foi levar uma fita pro Tommy Mottola numa festa. E eu chego, só que eu não tive nem nada com o Arnaldo. Eu chego e trago a fita pra ele. E o Arnaldo fala, ó, bicho, eu tô ocupado, entendeu? Não posso te dar atenção, mas vou te apresentar um cara aí, tu te vira. Porque o Arnaldo era assim, te vira aí. E me levou até um cara que tava sentado, com umas 20 pessoas em volta, em cima do cara. Esse só cara, bajulando, né? Miguel Potsky, que foi um grande diretor artístico na BMG e tinha acabado de entrar na Sony. Era novidade. Era o cara. E era o cara que tinha feito Alcione, feito Clara Nunes, feito os 3 milhões, Só Pra Contrariar, ele que fez. Quando o Arnaldo me apresenta para ele, ele olha para mim e fala,
Nossa, você parece a Clara Nunes com 20 anos de idade. Eu viro para minha mãe e falo, mãe, vamos embora. Não deu certo. Porque o Arnaldo não quis. Esse aqui já tá me chamando de Clara Nunes. Tá dando tudo errado. Vamos embora. Ele falou, você não quer fazer um teste para a Sony? Eu quero lançar uma cantora nova de samba e você tem o perfil que eu quero. Tá bom, tá. Dei meu contato, fui embora para casa. Mas assim... Sem expectativa. Morta. Acabou. Tipo, não dá nada certo na minha vida. Esse foi um momento que você pensou em desistir ou não? Não. Todo dia eu tava num tava teste, na luta ali. Tava num teste. Mas eu tinha um objetivo artístico que eu achava que ia dar certo. Eu não conhecia o mercado. Eu não entendia que você tem que ser de um empresário, ser de uma gravadora, ser de um estilo. Eu não tinha esse entendimento. Eu estava com a cabeça baile, né? O Arnaldo Sacomani, ele te conhecia da onde? Do programa Clodovil? Das pessoas que ouviram meus testes. Para ele já sabia que eu era uma cantora. Ele não tinha me ouvido falar. Ele sabia que eu era uma ótima cantora. Na cabeça, eu achava isso. Eu estava plantando a semente. E o outro empresário também. Ninguém tinha me ouvido cantar. Era só ouvir dizer. E o Miguel também. E de quem foi a ideia de trazer a rapaziada? Dia seguinte... Não, aí você já tá pulando a Adriana Ribeiro. Já... Não. Ainda tem. Tem uma história. É porque também veio do Arnaldo também um pouco isso, não veio? O Arnaldo mais tarde ele chega na minha vida. Entendi. Ele não entra na minha vida ali. Ele entra na minha vida para ser o meu... Ele é um sonho que não se realiza. Então teve 2 etapas. Tem 2 etapas. Ele me apresenta para o Miguel. Dia seguinte, telefone na José Fioravante, na Rua 8 da Coab do Candário, toca. Matheus, o empresário do sertanejo. Uhum. Ele queria sertanejo porque ele tinha sido diretor artístico da Continental. E ele tinha estourado a Roberta Miranda. Uhum. Então, ele sabia que uma mulher no sertanejo naquele momento ia dar super bem. Matheus me liga e fala assim, Adriana, Miguel te viu ontem. Ele era empresário só para contrariar o Matheus. Matheus me liga e fala, Miguel te viu ontem na festa da Sony, me ligou e quer que você vá pro Rio. Aí eu fiquei brava. Eu falei, mas escuta aqui, eu descobri a gravadora, eu era chata. Era chata, perturbada. Tadinha. Matheus, obrigada, viu? Desculpa por tudo. Mala pra cacete, eu era uma mala. Mas é porque eu achava que eu sabia das coisas, não sabia de nada. Eles foram meus mentores. Mas quem tá ali no dia a dia, no corre, né, no sonho, tudo. Mas a culpa é dos diretores de gravador, que eles querem artista novo. Artista novo é mala, é assim, é idiota, acha que sabe das coisas, sabe nada. E eu falei assim, tá, mas por quê? Ele falou, eu vou ser seu empresário. Porque ele tinha me descoberto. Mas por que eu preciso de empresário? Bom, eu é que vou viabilizar tudo isso pra você. Então tá bom. E foi assim que tudo começou. Aí eles querem que você vá para o Rio. Aí o teste, vai fazer o teste para a Sony. Então, Chico Roque, que era o grande compositor de todos os sucessos do Só Pra Contrariar, da Alcione, desses artistas fantásticos, compôs uma música chamada Pedra Falsa. E compôs outras 2, Jogada Ensaiada, e também Jorge Cardoso, que era o produtor de todos esses artistas, compôs Vou Te Pegar do Jeito, me mandaram, eu aprendi. E fui para o Rio de Janeiro, tirei os tons, e fui para o Rio de Janeiro. Meu teste foram estas músicas inéditas e o Bêbado Equilibrista em ritmo de samba enredo, para ver se eu... se eu tinha ritmo, que é isso que a gente está falando sobre samba, né? E foi assim que tudo aconteceu. Uma semana depois eu já estava assinando o contrato na praia do Flamengo, lá com o presidente da Sony. Aí o sonho se realizou. Adriana Ribeiro, cantora de samba, a nova revelação do samba, do pagode. E o Martinho da Vila me conheceu neste dia, no estúdio, gravando o teste. Isso que eu ia te perguntar, porque ele te apadrinhou também. Ele me apadrinhou porque ele estava lançando um selo dentro da Sony, que é o selo Bootkin. E eu fui a primeira artista a ser lançada. Então ele grava comigo,
faz uma música exclusiva para mim. Demônios da Garoa, aí eles iam lançar a música, a novela A Próxima Vítima, e tinha uma cena que mostrava o Mercadão, e a trilha era com os Demônios da Garoa comigo, falando de São Paulo. Rafael Rabelo grava comigo Flor de Lis, em homenagem aos meus anos de noite. E é assim que eu sou lançada. Primeira vez que o Brasil ouve a minha voz é na novela A Próxima Vítima, com os Demônios da Garoa, falando de São Paulo. Já foi uma entrada triunfal. Muito. Só que aí eu vou no lançamento, eu faço o lançamento, vou atravessar a rua, quebro a perna. Nossa. Com toda aquela agenda que a Sony tinha feito. E eu perco toda essa divulgação. Aí meu disco empaca. Aí a gravadora pensa que o disco é muito Rio de Janeiro. Aí eles pensam, vamos fazer ela gravar com o estouro do momento. Aí eles me colocam com Luiz Carlos do Raça Negra e eu gravo com ele. A música Sempre Sou Eu, que é o meu maior hit. Só que ninguém sabia quem eu era. É muita história. É muita história. Tá marcado para eu entrar com eles no Faustão. Eu tô em Londrina. Ninguém sabia quem eu era. Todo mundo achava que eu era backing do Raça Negra. Tá tudo certo. Aí existe uma briga de gravadoras. E aí cancelam a minha participação. Naquele momento, se eu tivesse entrado, eu ia ser a primeira, a número 1 do Brasil. Se eles me lançassem daquela maneira. Então, são várias oportunidades que eu volto para trás, para o final da fila. Vários percalços, eu volto para o final da fila. Aí lanço outro disco, em 97, com a música E Agora. Só que aí as gravadoras, as pessoas que estavam me apadrinhando, tudo aquilo já está perdendo força. Eu tinha mais um disco para fazer quando eu acho que vou ser mais uma na prateleira. Começa a mudar a minha imagem, porque eu percebi que a gravadora, o marketing, não sabia como vender uma cantora de samba nova. Isso que eu ia te perguntar, porque era uma época... Outra imagem, outra mulher. Que era muito predominantemente masculino, né? A questão do samba, do pagode. Sim, estourado. A cena era só grupos de samba. Aí vem Marcos Mainardi para o Brasil, ele chega de Miami com uma referência pop, a cena na rádio estava pop, Arnaldo Sacomani reinando, né, com os Travessos, aquela coisa, com o Sampa Crio também. E eu começo a mudar minha imagem quando eu sou apresentada para o Mainardi, que queria gravar, fazer um grupo, lançar um grupo de samba, mas com uma mulher na frente. E aí que nasce o conceito Adriana e a Rapaziada. Eu tinha produzido uma demo através do Sampa Crio, porque o Sampa também faz parte da minha história, né? Eu ia te perguntar se teve alguma inspiração do Sampa Crio para criar o Adriana e a Rapaziada. Sim, total. Eu liguei para o Sampa e falei, Sampa, eu quero fazer um trabalho pop. Quero mudar minha imagem, estou mudando, fiz umas fotos e eu quero mudar meu jeito de cantar. Eu estava muito pesquisando as coisas gringas e tal. Eu acho que se eu continuar no samba, eu vou ser mais um disco na prateleira, assim como todas as cantoras de samba naquela época estavam mortas com farofa na esquina errada, desculpa, infelizmente. E aí ele me apresentou para um grande produtor, o Bruno Cardoso, que tinha produzido eles, produzia Fábio Júnior. E eu fui lá e eu regravei uma versão do Words Get in the Way, da Gloria Estefan, uma batida black. E tava andando com isso debaixo do braço, entendeu? Um negócio black, com as fotos, com a cara diferente, cabelo liso e loira, e já tinha feito uma lipo, já tinha emagrecido, eu mesma, ninguém me reformulou. E foi assim que o Mainardi me conheceu, entreguei esse material, ele falou, não, olha, nem para mim nem para você, vamos misturar isso com samba. E eu saí na noite para procurar 2 negros bonitos que cantassem e dançassem e tal, para fazer a frente dessa história junto com a minha banda. E fiz fotos com a minha banda e com 4 meninos que eu tinha conhecido num concurso de novos talentos. Foi ali que eu conheci a rapaziada, que eram os garotos do Brasil.
Eles ganharam naquele dia o concurso, né? E quando chegam as nossas fotos para a gravadora, aí eles falaram, achamos a mulher, achamos o grupo. E o nome Adriana Rapaziada, ele vem de uma pesquisa que eu estava fazendo de numerologia, sabe assim, buscando. E o presidente fala, cara, tem que ser uma coisa do povo, uma coisa simples. Adriana e a Rapaziada, entendeu? Tipo isso. E foi assim que nasceu. E as fotos do primeiro disco são essas fotos do teste. Antes, você assinava Adriana com I ou já era? Já com Y, já porque eu queria diferenciar. Daquela que vai na feira, que lava a roupa, limpa a casa, a que sobe no palco. Mas teve alguma relação com numerologia? Eu tentei, mas falaram que não dava diferença nenhuma. Era para mais efeito psicológico da Adriana, de eu saber. Separar Aonde eu chegava que estava com I, eu falava, a cantora não vai vir. Não vai, né? Escreveram meu nome errado. Até hoje, eu penso assim. Mas tem mais algum detalhe aí nessa história? Ah, sim, e a gente na reunião com o diretor artístico e tal, o presidente fala, não, eu sei quem vai fazer esse disco, quem é o cara para fazer esse som. Aí entra o Arnaldo Sacomani, aí é a grande realização do sonho de trabalhar com o Arnaldo. Então eu tava no céu, assim. Ele tem um faro e um talento incrível, né? Mas a percepção que a gente tem é que também não era muito fácil de lidar com ele ali no dia a dia, ele era muito exigente, tudo. Como que era essa relação? Arnaldo, ele era sincerão. E o Arnaldo ame-o ou deixe-o. E eu amava o Arnaldo. Eu tinha nele a certeza do sucesso. O máximo respeito. Só que ele era tipo assim, ó, Bissô, vai se fuder, entendeu? Então, no disco, durante a gravação, a gente teve alguns desencontros. Eu também não era flor que se cheire, ser uma pessoa muito sincerona, mas pedi desculpas, né, onde eu devo ter sido imatura em não saber lidar, porque eu acho que isso... hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, né, muito mais equilibrada, sabe? Eu consigo olhar mais para as coisas como o outro está olhando e tento conciliar. Eu não vou colocar em todas as pessoas que de repente eu tive parceria e que de repente nós interrompemos, eu fui uma vítima disso. Eu estudei um pouquinho de cabala e quando a gente estuda um pouco de cabala, você entende que o ego, ele te atrapalha muito. Muito, demais. Né? E a pessoa, quando ela aprende a doutrinar esse cavalo desenfreado, que é o seu próprio ego, a sua vaidade, ela cresce. Principalmente nesse momento de transformação, mesmo que o outro esteja errado, que você seja não vá para o lugar da vítima. É a arte de vencer. Se você for vitiminha, se você for ser dodói, cara, não sai nem de casa. Não sai de casa, você não vai andar, você não vai transitar. Então, aonde a Adriana errou na carreira dela, foi onde ela não soube doutrinar seu próprio ego. E eu errei com as pessoas certas. Que tiveram a paciência também. Tiveram paciência, mas chegou um momento que todo mundo falou, vai se danar, entendeu? Então, lógico, teve também muitos abusos de poder. Eu passei por muitos abusos de pessoas que abusaram da minha inocência, da minha pureza, da minha idiotice, que é o total desconhecimento. Hoje, quando uma pessoa está abusando, eu sei que a pessoa está abusando, eu deixo, eu vou dando corda. E quando eu saio da situação, a gente ainda continua amigo. Tá bom, vai. Ela trabalha comigo, ela fica pé da vida. Albert trabalha comigo, ele fica pé da vida. Ele fala, cara, esse cara tá... Desculpa as palavras, né? Mas é real. Mas eu vou indo até onde eu posso. Quando eu paro mesmo com uma pessoa, pra falar, vamos dar um tempo pra gente manter nossa amizade, entendeu? Eu acho que se eu tivesse essa Adriana lá atrás, meu Deus! Eu tinha muita coisa boa na minha frente, na minha mão, concretizada. Mas eu acho que faz parte, aí vou colocar
Evolução espiritual. Eu acho que você precisa passar por esses aprendizados, foram aprendizados. Eu tenho gratidão a todas essas pessoas, foram meus professores, né? As pessoas que eu falo assim, com quem a gente fechou mesmo, não tem mais nem fala, né? Tudo atravessa a parte, mas a gente se encontra. Até pessoas assim que eu tive as maiores decepções, eu encontro com essas pessoas hoje e as reverencio como grandes mestres, porque devido a tudo que a gente viveu, eu sou essa Adriana de hoje. Isso é importante, né? Eu tenho isso como meu maior tesouro, né? Então eu vou mesmo na energia da gratidão. Não é fácil. Eu sei os calos que eu tenho no meu pé, de todos os saltos, de todos os shows, de todas as tristezas, mas valeu a pena, vale a pena. E eu gosto da Adriana de hoje. Legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, fiquem aí que daqui a pouco nós vamos contar muito mais histórias da Adriana Ribeiro. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui novamente no nosso podcast Arte de Vencer com a maravilhosa Adriana Ribeiro, a gente contando um pouquinho da história dela e vamos dar sequência agora, né? Vamos. E aí a Adriana e a rapaziada foi um grande sucesso, conquistou todo o Brasil, sim, conquistou uma legião de fãs que até hoje, né? Enquanto você está gravando aqui, as pessoas passantes reconhecendo. Como foi toda essa mudança para você? Como foi a sua sensação de ver a coisa dando certo? Sim. Né? E também como era o seu pensamento naquela ocasião? Porque assim, legal, cheguei onde eu queria, agora como eu me mantenho? Exato. Nisso? Na verdade, como você vê, eu venho traçando para você todas as minhas idas e vindas, mesmo sendo artista de uma grande major. O Matheus, que foi esse meu primeiro empresário, ele era meu mentor e eu levei para ele, porque eu saio de uma Sony Music com 12% de royalty, que ele fez o contrato, para ser uma artista de uma gravadora nacional, sem casting, dividindo, abrindo a minha história, né? Eu fui de lá para lá. E ele fala: "Você é louca, você vai fazer isso? Qual a garantia dessa gravadora? Qual a garantia de tudo isso?" Eu falei: "Matheus, mas o que adianta eu ficar dentro da major, na prateleira? Os caras não me atendem, os caras não falam mais comigo, não, né? Ah, você é louca, vai." E ali eu saio de ser uma artista solo de uma major internacional para trabalhar com pessoas que eu não conhecia, rapazes que eu acabei de conhecer, para pegar esses 12%, tira 30% da empresária e dividir 50% para mim, 50% para eles, dividido em 4, óbvio. Mas eu achava que o certo era eles serem contratados, que se o cara, pirei, me meti na cocaína, o cara fica louco, você não pode pegar uma carreira e jogar no... Você entendeu? Mas a gravadora não entendeu isso. Falou: "Eu não quero nem saber, eles estão na capa do disco, vamos dividir por igual." Falei: "Então tá bom, vai dividir por igual." Ok. Era um sonho. Eu sabia que a gravadora ia fazer. Eu estava passando fome. Eu estava na época, assim, na base de pão com manteiga, morando numa kitnet na Rua Augusta, emprestada de um amigo. Minha mãe manicure, levando a minha roupa para lavar na casa dela, na Coab do Candário. Fazendo jingle, eu gravei, na época, vários jingles para um amigo meu publicitário por R$100 cada jingle. Eu sabia, assim, o que era ter música tocando no rádio e não ter o que comer, andando de ônibus. Nossa. Isso é uma coisa que assim, só quem viveu sabe. Então eu agarrei aquela oportunidade
com unhas e dentes, porque eu sabia que o Maynard ia fazer. Só que ninguém queria tocar a Adriana, rapaziada. Preconceito. O que é essa branca com esses preto com essa branca? Não é samba, não é rap. Não queriam vestir a gente. Eu fui no fundo de tudo. Nós fizemos mais de 1000 shows de graça por divulgação, para as rádios tocarem, para as pessoas saberem quem éramos nós. Então, assim, quando alguém... E era porta fechada mesmo. Então, nós devemos o sucesso a essa gravadora, a esse super diretor, presidente, a Lu Barbosa, que foi a nossa empresária. Nós brigamos, mas ela fez também. Então, gente, dê a César o que é de César. Só que eu já sabia o que era subir e descer, subir e descer. Então, quando a gente começa a fazer show, os primeiros shows pagos, eu vou guardando aquele dinheiro assim, entendeu? Eu lembro muito bem que quando a gente foi fazer o Olímpia, foi quando eu comprei o meu primeiro carro. E eu paguei ele assim, eu tinha... Era 24 mil, meu Astrinha. Eu tinha 26 não na te conta. esquece, né? Eu não esqueço, foi na Caraigá. Eu não esqueço, eu ia comprar um Gol bolinha. Só que quando eu vi esse carro, a história do Verdinho ela é muito louca. Quando eu vi esse carro, ele tinha acabado de entrar, ele estava todo sujo, não tinha limpo ainda. Eu só estava assim, Fiat 147, qualquer coisa, eu queria botar. Porque tem a história da assinatura do contrato. Sabe a história da assinatura do contrato com a Abril? Eu morava lá na Augusta, lá embaixo. Aí, assim, nós vamos lá para assinar o contrato. A gravadora era a foto oficial, que na época artistas assim saíam numa coluna da Caras. Lá vou eu, né, encontro com a rapaziada lá. João Augusto, o presidente também, né, o Maynard, tudo chique. Na rua Mário Ferraz. A Abril estava ali, de frente ali. Eu esqueço, aquele restaurante, cubano, tinha um negócio ali. Como é que era o nome? Uma balada lá, famosíssima, o Açúcar. A Abril era diferente, era um prédio. E a gente vai assim, né? A primeira vez que eu coloco um alongamento aqui, comprido e tal. Tô com uma bota vermelha do Fernando Pires até aqui. Eu tava popstar. Aí tinha um Banco Itaú na esquina, da Mário Ferraz com a Cidade Jardim ali. Assinamos, fizemos a foto e tudo. Aí eu vou nesse banco pegar R$10 para pegar um ônibus para ir embora para casa. Eu estava devendo 86. E aí eu tive que voltar a pé para casa. Como foi esse sentimento, fazer uma foto oficial e depois... eu vivi isso. Não tem como apagar essa história de mim. E aí, eu costumo dizer que é o meu momento Scarlett O'Hara. Eu falo, tá bom, eu vou embora para casa a pé, vou subir aqui a Europa, a Augusta, a Cidade Jardim, tudo. Mas eu nunca mais vou passar fome, eu nunca mais vou passar necessidade. Eu lembro muito dessa cena da Scarlett O'Hara no Vento Levou. Que ela pega a terra. Sim. Quem não assistiu, assistam. Pois é. É um clássico do cinema, vocês têm que assistir. Que ela pega, tá tudo pegando fogo, ela vai lá no lodo profundo e começa a chover. Pra piorar, né? Começa a chover, eu vou subindo e os caras mexendo comigo na rua, dá um filme. Então, assim, é muito marcante essa cena. Então, tudo que a gravadora mandava eu fazer, eu fazia com o maior gosto. Eu era um trator, entendeu? Eu era um trator, eu sabia da importância de cada momento, de tudo. Então eu tinha que estar magra, eu estava magra, eu tinha que estar bronzeada, eu estava bronzeada. Eu tinha que cantar bem, eu cantava bem. Eu não tinha essa, entendeu? Eu era um trator. Corria 12 quilômetros no Ibirapuera para me manter magra e foi indo. Só que, infelizmente, os meninos, naquele momento, para eles tinham um sonho. O sonho do pagodeiro, o sonho do jogador de futebol, quando ele sai da periferia, né, da comunidade, ele acha que quando ele está dentro disso, ele vai
ganhar dinheiro, e não era. A gente estava plantando essa semente, e isso foi muito difícil para eles, porque eles queriam ser, eles tinham talento, né? Tem, né? Todos eles, à frente disso tudo, mas a artista era eu, que a gravadora escolheu. Sim, não eram protagonistas. E a gravadora não deu à rapaziada o que eles queriam, que era... Porque quando chegou a hora da verdade dentro do estúdio, a gravadora viu que eles não conseguiam abrir vozes da maneira que a gravadora queria, tiveram que chamar backings para fazer os backings do disco. Então, tiveram que torear tudo isso. E eu continuei sendo eu. O modelo, né? E eu continuei sendo eu. Então, fiquem em paz, vocês vão dançar, fazer backing, fazer um tururu, só faltava você, uma coisa assim. Era o que a gravadora queria. Eu, se fosse eles, eu seguia essa história e não perderia isso jamais. Porque o contrato eram 3 discos, Adriana e a rapaziada. Depois a gente ia fazer 2 discos, cada um fazer o seu, cada um retomava a sua carreira e ia seguir. Era só um jogo de paciência. Não tiveram a paciência. Mas eles eram novos. Né? Isso. Então isso foi muito difícil para eles. E eles não se sentiam prestigiados, respeitados. Vai ter vários lugares que eles falam sobre isso. Mas eles achavam que isso era culpa da Adriana. Mas a Adriana era só um soldado cumprindo ordens de generais. Eu estava ali junto, igual, sofrendo. É porque vem na cabeça assim, né, que como você como protagonista queria ali se destacar de alguma forma em relação a eles, né, o nome deles estava lá, mas não é isso, né? Não, eu era uma contratada, exato, eu era uma soldada. Exato. E eu sabia que depois eu ia ter minha carta de alforria também. Era igual. Porque ao contrário de hoje, naquela época as coisas não eram muito democráticas também. Não era, e a gente tinha que cumprir. Então isso foi muito difícil para eles. A nossa empresária também não tinha muita paciência com eles, tadinhos, e ela também sofreu, porque era muito difícil também segurar todo mundo, segurar uma equipe, segurar... Hoje eu entendo, eu enxergo tudo, assim, o lado de todo mundo. Mas só depois que o furacão passa, né? Porque na hora... Depois que passou, é um tsunami, né? Foi um tsunami. E então, eu cumpria ordens também. Então não fui eu que tirei eles, eu nunca faria isso. O que acontece é que quando nós fizemos o Olímpia, eles já estavam muito infelizes e as pessoas falavam para eles, sai fora disso, quem é ela? Sai fora dela, entendeu? Então existiu aquela coisa do deixa disso, sai disso, muitos amigos, que não eram amigos, e eles acreditaram nisso. Quando nós fizemos o Olímpia, eles não entravam mais na mesma van que eu. Eles se sentiram muito humilhados dentro desse trabalho e eu ouvi isso deles também depois. O camarim, de repente eu estou num camarim, eles estão em outro. Começou a ter esse tipo de coisa, mas não que eu tenha feito isso. Porque para mim não existia Adriana sem a rapaziada, você entendeu? Nós fizemos o Olímpia, foi quando a gente lançou a música Fim de Noite, a gravadora já tinha prensado mais de 100 mil cópias e eles falaram, a gente quer sair. E aí vem... Qual foi a sua reação? Eu achava que isso não ia acontecer. Eu era da conciliação. Peraí, liga lá, vamos conversar. Só que a gravadora... Oi? Você quer sair? Você quer sair mesmo? A cantora eu tenho. Rapaziada pode ser... Esse foi infelizmente, o tratamento dado. Então não teve um consenso. Não teve. E eu não acreditava ser possível. Só que eu tinha um contrato. Eu não podia perder. Então eles me internaram. Essa história as pessoas não acreditam. A gravadora me internou num spa. Porque eu já estava comendo as paredes, né? Eu comecei a engordar. Me internaram no spa e mandaram eu calar a boca e ficar quieta. A gente vai escolher a rapaziada. Fizeram testes. E escolheram 8 rapazes. Tinha stand-by para tudo e não precisa cantar. É bailarino. Fizeram isso. Que coisa, hein? História. Aí fizeram as escolhas, eu tive que ensaiar com os meninos e eu não conseguia. Eu não conseguia porque a primeira rapaziada, veja bem, fui eu que descobri, eles tinham uma verdade, eles eram rappers, era uma outra conexão, pra mim era uma família. Só que eles não me viam assim também. Eu via, eles não me viam. Olha, uma confusão. Sei te dizer que quando vem, os meninos que entram,
Eu tenho uma dificuldade de adaptação, mas eles me trazem muito amor, eles me trazem muito profissionalismo, porque eles eram bailarinos profissionais, trabalhavam em musicais. Então aí o show também perde na coisa da voz da rapaziada, que eles começam a dublar e a gente começa a vender uma mentirinha básica, né? Mas eu tenho backings dentro do show, eles trazem um upgrade de performance. Aí o show ganha uma performance e realmente eu aprendo muito com eles. Eu também me torno mais disciplinada do que eu já era, que eu já vinha numa disciplina e tal, vou crescendo dentro disso. E o show cresce, aí a gente vai para um outro patamar de shows, fazemos uma parceria com o escritório do Bruno e Marrone, com o Júnior e o Rodrigo, e eu começo a fazer festas de peão e rodeio, porque a gente, mesmo com fim de noite estourada, 6 meses, entre as 5 mais tocadas no Brasil, a gente não fazia tanto show. E essa questão de dinheiro e tudo mais, foi o que mexeu também com a outra rapaziada, né? Então, não era fácil. É que o foco principal ali era muito venda de disco, né? O show foi uma coisa mais recente, assim, que foi necessário, né? Era. E a gente precisava estar dentro de um outro tipo de escritório. Só que aí é que vem a grande confusão financeira de tudo isso, porque essa minha empresária, ela me repassa para esse escritório com 20% do bruto, ela pega 30% do líquido e eu só sofrendo. Quando o nosso contrato vence, eu faço uma proposta de todos sermos sócios. E ela não aceita. E nessa que ela não aceita, ela me processa. Eu nunca falei sobre isso, né? E aí ela me processa, e aí vem um negócio, aí é fogo. É um elo quebrado. É tudo quebrado. E a coisa é tão triste, tão complicada, que aí eu falo, quer saber, vou matar essa loira. Eu entro nessa coisa de tipo... Aí tem outro fator, a gravadora fecha, a Abril Music fecha, um grupo de 7 artistas são vendidos para a BMG e eu faço parte desse grupo. Você lembra que ano foi isso? 2003, 2002 para 2003. A gente está vindo de uma fase de muito sucesso. Eu sou vendida para a BMG, que não tinha essa paixão, porque toda vez que você passa de um gestor para o outro, esquece, caiu, bicho. Entendeu? Eu entro dentro dessa gravadora, no meio dessa guerra toda. Eles me compram, tá nesse grupo Harmonia do Samba, como é o nome daquele grupo de rock? Vários artistas assim, super tops. Harmonia do Samba, gente, Capital Inicial é vendido. Todos nós vamos nesse grupo. E existe uma promessa de ser mega top. Eu vou pro Poladian. Eu estou abrindo para você coisas que muita gente não sabe. Dentro dessa situação toda complicada. E aí o Poladian marca uma reunião, um almoço com o presidente. Antes disso eu gravo o disco. Eles me trazem, eles pegam todos os produtores com que eu trabalhei, não vão trabalhar. Vamos trabalhar com o... Ai, meu Deus. Guto Graça-Mello. Um grande produtor. O melhor do Brasil. O cara da Som Livre. O cara do Roberto Carlos. Só que eu chego lá, a pegada dele não é samba. Não é pagode, né? O Guto vira pra mim e fala, vamos ver o repertório. E a gravadora já tinha feito essa encomenda. É pop o negócio. Porque eles não gostavam. O pagode nas gravadoras, isso é uma coisa que tem que ser muito bem dita. As gravadoras não gostavam do pagode. As gravadoras que vendiam pagode eram outras. E eu tava sempre com os caras que não gostavam. Sempre remando contra a maré. Eles tiram totalmente o samba do disco, tiram os compositores, né? E vão assim, é um disco pop. Esse disco ele tem o cara lá do Paralamas, como é que é o nome? Eu tô doidinha hoje, né, com a cabeça. O Viana lá. Tem música do Herbert Viana, tem versão sabe assim, o disco é pop. Chama o marido da Fernanda Abreu para fazer a capa é super 007, eu já estava montando um show que eu ia descer de rapel, vamos, então vou ser pop. Só que eles
tiram a verdade do Adriano e a Rapaziada nesse disco. Tanto que é um disco que eu não consigo ouvir. Ah, é um disco ruim? Não, não é. Mas eu vi que ali foi a morte do projeto. E o nome Adriano e a Rapaziada era da Abril. A partir do momento que a gente vai para essa reunião com o presidente, ele vira pro Poladian, que estava super animado, vamos fazer, né? Pegava a verba da gravadora para fazer a turnê. O presidente vira para ele e fala, cara, eu vendi 800 mil cópias agora para a Coca-Cola e todos esses grupos que a gente pegou, não vai acontecer nada, porque a BMG vai ser vendida para a Sony Internacional. Nossa. Acabou! Acabou! Ele não olhava na minha cara, na mesa, no Latambui. Eu tinha mandado prensar muito material, gasto, pago, de posters, tudo plotado, sabe? Era envelopes, coisas assim, lindas, do novo material da Adriana Rapaziada. Eu tinha deixado tudo lá no escritório do Poladian, ficou tudo lá. Eu falei, pode mandar pegar fogo, porque eu não ia poder usar o nome. Acabou. Os caras mataram. Quer dizer, eu acreditei nessa. Se eu tivesse sido bem orientada, se eu soubesse Mas é outro... muito difícil também entender toda essa dinâmica. O cara te compra, o cara te joga no lixo e você não pode ser você. E aí você 2003, começa a pensar 2004. se muitas coisas valem a pena, né? Sim. Aí eu acreditei que eu não existia mais. Pintei o cabelo de preto. Não existia mais para as gravadoras, Matei a porque cantora. para o seu público... Mas naquela época não existia essa internet que a gente tem hoje, que você... E foi assim que depois eu fui ser resgatada realmente pelos meus fãs. Mas até aí eu acreditei que eu morri. Foi um período de quantos anos? Ai, fomos aí 2003, né? Aí não, calma. João Augusto, que tinha sido meu diretor artístico na Abril, ele era o dono da Deck Disc e ele me chama para eu retomar minha carreira solo. E ele fala, Adriana, você sabe que você não pode mais fazer isso, esquece, vamos fazer uma coisa nova. O João me traz uma ideia, mas eu não conseguia entrar. Mas fizemos um super disco, é aí que vem a música Saudade Vem. E ele me bota para frente, mas eu não tinha um gestor, eu não tinha um empresário. Ele me apresentou um empresário que ele queria que eu trabalhasse. O cara chega na nossa reunião de marketing e fala, ela não existe mais. Aí, você entendeu? Os caras que tem que ser seu pai, seu gestor, seu amigo, vira para você e fala, você não é ninguém. Eu com tanto sucesso atrás. A gente foi montar um show. Eu estava assinando os CDs para mandar para Hebe Camargo, Faustão, blá, blá, blá. Eles me jogam... Cara, o meu empresário vira para ele e fala, você não existe. Você não tem repertório. Isso, hein? Que show é esse que você está montando? Então... Eu tive uma crise de identidade muito grande. Imagino. A primeira vez que eu vou cantar sozinha, sem a Adriana e a Rapaziada, eu erro a letra de Fim de Noite, porque eu não sabia nem onde pôr a mão. É lá na Concha Acústica, em Campinas. 50 mil pessoas na minha frente. Eu fui uma artista que cantou em cima de uma mesa, para 6, de repente eu canto para 120. É muita loucura, entendeu? É muita loucura. E essa montanha-russa mexe demais. Graças a Deus eu nunca me emocional. vendi, eu nunca entrei nas drogas, eu nunca bebi. Só que o meu emocional, ele foi... Eu lembro que o João me chamou para participar da gravação de um DVD de um artista, de um grupo deles, e era para Alcione cantar. Ela não pôde, eles me chamaram, mas eu estava tão mal que eu acho que eu tive burnout, sei lá o que é que fala, esse pânico. Eu sei que eu entrei no palco, tinha 5 mil pessoas. Eu olhar pro cantor, eu esquecia completamente quem eu era, o que eu tinha que cantar. Eu entrei 5 vezes no palco. E o público assim, você consegue! Não tinha letra, eu não conseguia, eu nunca tinha usado o ia. Meu, não conseguia. Já deu uma hora, é a história. Eu perdi o contrato da Deck Disc por causa disso. Eles tiveram que pôr, porque não tinha teleprompter. Eles tinham que ter posto um teleprompter. Porra, ajuda a cantora. Não tinha. Eu não tinha conseguido, eu tive
negócio. E aí, o dia seguinte, o presidente vira pra mim, eu tinha 12 anos de contrato com ele, era o meu primeiro ano, ele falou, Adriana, é o seguinte, vou te tirar do DVD, porque não ficou legal, você tá olhando pro chão. Eu olhar pro chão, eu li a letra, eu não entendia. Então você entende que significa que a pessoa não tá legal. Eu vou te tirar do DVD, eu falei, tira mesmo, que tá uma bosta. Sincera pra cacete. Sinceridade é tudo. Mas ele falou, eu também tô cancelando meu contrato com você. Então... Você perdeu o chão ali. Então. Poxa. Aí, pra eu voltar dessa... Aí eu falei, nossa, tá bom, tá certo. Falei, não vai dar pra continuar, não vou poder renovar, na verdade. É que ele ia bater 1 ano, se renovasse ele tinha que fazer 3 DVDs. Eu tinha uma caminhada bonita, tinha uma carreira. Jogaram tudo fora, né? Tudo bem. Eu acreditei que realmente acabei e entrei nessa. Acreditei que a minha carreira tinha acabado. Na época do Orkut, você é do tempo do Orkut? Sim. Eu falava que eu morava ali na Augusta, perto da Roosevelt, tinha uma feira. Aí a gente parava o ônibus, eu falava, gente, domingo é dia de quê? De ir na feira comer pastel. Meus fãs não acreditavam que eu ia na feira comer pastel. E foi assim. Postando no Facebook que eu ia na feira comer pastel, que os meus fãs começaram a ir, eles queriam saber que barraca que eu tava. E foi assim que a coisa começou. Então foi na feira. Eu sabia dessa história da barraca, de comer pastel com os fãs. O meu resgate começou a vir fã do Brasil inteiro para me encontrar na feira. Legal. E aí eu falei, nossa, eu tenho fãs, as pessoas gostam de mim. Eu acho que você tem que mudar a R de Adriana Ribeiro para Adriana Resiliente, porque é muita resiliência nesse caminho. Muita história. Sendo que com todas essas pessoas do mercado, né, com quem eu tive problema, eu fui queimada, detonada, como falei, incinerada no mercado da música. Então, imagina, e eu acreditei nisso, mas os fãs começaram a vir, foi isso que me resgatou. E eles começaram a me trazer essa consciência que o contrato passa, a gravadora passa, o empresário passa, mas a carreira não acabou. A música continua viva dentro dos seus fãs. Foi virando a minha cabeça. Mas eu tinha pintado meu cabelo de preto, né? Vou fazer faculdade, fui fazer gestão ambiental. Você acha? Gestão ambiental. Quando começou a chegar a parte de engenharia, você falava, não, a Adriana tá louca. Aí eu falei, não entendo nada, nunca fui boa de matemática, ferrou, esquece, me tira daqui, resgate. Entendeu? E aí foi que eu fui começando, aí alguns artistas do pagode, porque as rádios, quando falavam da gente, Pagode 90, artistas dessa época, eles falavam, esses mortos, não vou tocar esses mortos, não vou contratar esses mortos. Quando alguns amigos começaram a fazer o movimento Pagode 90, começou um resgate, começou a ressurgir. O contratante começou a entender que existia um público, esse público estava casado, né, com filho em casa, ele não sai à toa mais, ele tem prioridades. Só que para esse tipo de artista ele queria ir ver. E foi assim que a gente começou a engatinhar. Mas eu tenho outras histórias aí, né? Aí tem o disco do Jorge Ben que eu fiz, fui indicado ao Grammy. Eu acabei saindo completamente do mainstream. Eu saí completamente da engendragem, né? Eu fui para uma cena, como fala? Uma cena independente. Fiz disco independente. Esse disco ele é, de uma certa maneira, independente, né? Uma gravadora que não tinha uma largura ali, né? Era mais coisa de compositores e tal. Mas hoje também é muito mais fácil seguir essa carreira de forma mais independente. Por causa da internet e tudo mais. Então, e ainda trazendo a bagagem dessa legião de fãs, que depois ainda de muitos anos foram lá e te resgataram. Sim. Mas muitas vezes subindo no palco, indo cantar para pessoas que nem sabiam que eu estava ali e nem sabiam quem eu era.
Então eu tive assim momentos de ser muito e nada ao mesmo tempo. Hoje, quando a gente está falando de eu ir fazer o show no Sesc, eu estou tendo que voltar a pensar em colocar músicas minhas dentro do meu show, que eu tive que tirar porque eu achava que as pessoas não conheciam. Isso que eu ia te perguntar, tem uma música assim que você goste muito, mas que você não canta no seu show? Por alguma razão assim? Quase a maioria do meu repertório, por achar que não vai engajar, por achar que não vai, que o público não vai saber, entendeu? Mas com um público tão fiel, eles vão abraçar essas ideias. Eu tô trabalhando isso em mim. Não tem a menor convicção. Tô trabalhando isso em mim. Albert briga muito comigo, ele vai intenção de dar errado. Músicas e tal. Porque com tantos fãs... Eu canto aquelas mais conhecidas mesmo. E foi uma coisa muito engraçada, porque quando o Albert veio aqui, ele me convidou para ir no seu show lá no Bar Brahma. Aí fiquei muito honrado, satisfeito e fui lá com a minha esposa. E assim, desde aquele show, até um pouquinho antes do show, até os dias atuais, as suas músicas são tão boas. Obrigada. Que você se pega cantando no chuveiro, você tá com a música na cabeça no momento que você tá tomando um café, tudo, também, né? E você vai relembrando muitas coisas assim. Então eu tenho certeza que seus fãs vão gostar de ouvir todo esse repertório que você tem paixão, né? E vão abraçar esses projetos. É só ver que você vai fazer um show em poucos dias, esgotou os ingressos, isso é muito legal. Foi emocionante saber disso. Então, acho que sim. Eu acho que é uma questão de prateleira, né, Cláudio? Coca-Cola é Coca-Cola porque ela nunca deixou de fazer propaganda. O artista, ele tem que separar a pessoa física da jurídica e entender isso, né? As gravadoras, elas sempre foram as nossas grandes agências de publicidade. É muito complicado trabalhar exatamente isso. Na cabeça do fã, eu sou aquela mega artista, o fã, né? Quem me conhece. Mas na cabeça do mercado, da gestão, da onde a gente entra, veja bem, se você não pagar aquele lugar na prateleira, na altura dos olhos, né? A gente está falando de marketing de supermercado, sim, né? Que você compra determinadas marcas porque você está vendo elas ali, elas te são sugestionadas e você não as esquece. Eu estou na memória das pessoas por uma história, por um momento, mas também porque eu sou um flashback tocando no rádio, né? Também porque busco muito fazer televisão, busco muito estar em vários lugares para manter, mas a concorrência é muito grande. Hoje é muito a velocidade do cometa. Mas ao mesmo tempo, aquilo que é bom se continua consolidado e sólido. Mas é uma... Porque ele não entra na ondinha que muitas vezes acontece. Mas né? A tubaína, todo mundo gostava da tubaína e ela, né, saiu do mercado porque ela tem que pagar para estar no mercado. E o mercado é isso. Quando as pessoas falam do jabá, quando as pessoas falam de várias coisas, faz parte, gente. Então o artista que ele não está dentro de um grande escritório, dentro de uma gravadora, pagando para impulsionar. Eu sou completamente orgânica. Eu não estou em nenhum grande escritório, eu não estou em nenhuma grande gravadora, nem estou impulsionando. Então é natural, é conta-gotas, graças a Deus, homeopaticamente, mas é verdadeiro, tem raízes. Estou aberta, óbvio, quero ser contratada, pode me chamar, né? Já deixa aí os contatos para show. Adriana Ribeiro, oficial, o I do Adriana é com Y, tem lá o meu site. Nós temos a Adriana Ribeiro Produções Artísticas, a Albert, a gente abriu essa empresa. Ele foi a pessoa que eu tenho muito carinho e muita gratidão, que ele me viu e falou, poxa, vamos batalhar junto. Então ele me ajudou a resgatar minha autoestima comercial. De tipo, vamos embora, o que você precisa, né? Vamos trabalhar. Ele é fantástico, foi um dos caras mais bacanas que eu conheci. Que bom, ele também, como o amor da minha vida, eu também nunca tinha conhecido uma pessoa como ele. Então eu tenho muita gratidão a ele, tenho gratidão a meus amigos também, tenho grandes amigos que estiveram comigo nesses momentos muito difíceis, né? A Vânia é uma dessas pessoas, a Laís é uma dessas pessoas, e os meus fãs, meu fã-clube, meus músicos, minha equipe, porque sozinho não se faz nada, e muitas pessoas que me deram novas oportunidades.
E você já gostava de reality show ou o Albert que... A culpa é toda dele. Conta um pouquinho aí como foi participar do Power Couple, né? A ideia foi dele, ele achou que seria muito positivo para revalidar meu nome, além de Adriana e a rapaziada Adriana Ribeiro, resgatar, para esse público de reality, que é um público jovem, um público engajado, até mesmo as tias do sofá. E eu estava preocupada, porque eu não queria tomar banho na frente de ninguém, não queria aparecer de chinelo, de pijama, descabelada, desmontada, mas foi o que aconteceu. E isso foi bom para que as pessoas conhecessem a Adriana e desmistificassem muita coisa para o público e para mim mesmo. Mas isso é um preço alto quando se trata de cancelamento, que é algo 99% possível para qualquer pessoa que entra dentro de um reality. É verdade. Só se dá bem quem ganha, realmente. Não é fácil, não. Financeiramente, em termos de fama, né? Em termos de cancelamento. E mas aí... ele pulou na bala e eu fui fazendo a dança do bombacheira, né? E eu imagino que você deve ter sofrido também com a participação dele na Fazenda. Tá? Muito, muito. Por mim, ele não teria entrado jamais. Eu tive que passar muito assim por cima da minha vontade, né, do meu egoísmo como pessoa, como mulher, porque eu tinha que estar preparada para perdê-lo. Eu acreditei que realmente acabei e entrei nessa. Acreditei que a minha carreira tinha acabado. Realmente, porque ninguém é dono de ninguém. E ele poderia realmente mudar de opinião ali, né? Não quero mais saber da Adriana, tô por cima da carne seca, vou pegar uma gostosa aqui. Tinha que estar preparada para ele estar picando uma cebola na cozinha, uma bonitona tomando banho, que é o que aconteceu. Então, mas ele voltou para casa, graças a Deus. E você sabe que eu sou um grande amante de música e um grande amante de pagode também. Eu conto uma história que o pagode eu sempre gostei, mas ele fez muito sentido na minha vida na época de faculdade. Porque eu ia para a faculdade, eu saía do trabalho e ia direto para a faculdade. O que eu ganhava basicamente era para pagar o valor da mensalidade. E aí, para eu poder comer ou tomar aquela cervejinha, coisa de faculdade e tudo, eu falei, o que eu vou fazer para conseguir ter acesso a tudo isso? E aí, em frente à faculdade, eu estava abrindo um barzinho novo lá, tudo uma lanchonete, vivia vazio, todos ao redor cheio e lá vazio. Eu falei pro cara, vamos fazer uma parceria, eu trago gente pra cá, pra consumir aqui, mas o lanche e a cerveja é por sua conta. Fechou uma parceria, o negócio começou a dar certo, no boca a boca e tal. Aí eu falei assim, eu tenho uns amigos que toca pagode, eles estavam querendo montar um grupinho e tal, posso trazer aqui e tal, ó. É amador, tá? Mas pode trazer aí. Ele falou, vai movimentar. E na época ninguém fazia. A gente levou um grupo. Então você é o criador do pagode universitário. E eu aprendi a tocar pandeiro na época, tudo, justamente para poder fazer esse movimento. Esse alemãozão tocando pandeiro. E lotava a casa. Legal. Eu falo que durante 4 anos, que as minhas que sextas-feiras, não tinha nem nome. A gente reunia os amigos lá. Você tocava bem? Não. Não. Mas os amigos sim. E aí foi legal, que eu fui conhecendo pessoas, aí foi... Que ano, hein? Isso foi de 97 ao ano 2000. Que é justamente a época do pagode em alta, né, tudo. Sim. E foi muito legal, porque depois eu consegui levar o Pelezinho do Toque Divinal pra ir lá Meu tocar, amigo. tudo. Nem sei se Grava vocês vão lembrar de várias mim, coisas né, pra mim. mas assim... Nossa, recorta isso que eu vou mandar pra ele. Depois eu levei o Salgadinho também, aí eu fui conhecendo algumas pessoas e tal, e foi o sucesso, o nosso pagode até hoje. Chama o Pelezinho aqui. Até hoje o pessoal da faculdade, às vezes a gente se reúne e eles falam, né? Mas eu tô falando que assim, eu sou um grande amante de música e eu adoro programas como The Voice, esses programas de música. E até quero fazer um agradecimento especial aqui pro meu amigo da Eletro Ideal Soluções Inteligentes, que eu mudei de casa recentemente e fez um home de cinema assim, para ouvir minhas músicas, uma qualidade fantástica, então eu recomendo. Ó, você quer ouvir uma música de qualidade, contrata o Diego da Eletromídia Automação, que automação, som, tudo é com ele mesmo, né? E eu curto, eu ponho o som alto lá, minha esposa detesta som alto, né? Mas quando ela sai de casa, eu ligo lá o meu som, tudo, não tem coisa melhor.
Aí o que eu queria te perguntar é, você pensa em ser, se você fosse convidado para ser jurada no The Voice e tudo, você aceitaria? Claro, seria uma grande honra, não é fácil julgar. Fui jurada há muitos anos, né? Trabalhei muito com o Raul Gil, com o Silvio Santos. Eu me coloco muito do outro lado, porque eu sei que a competição, ela abala muito a qualidade vocal das pessoas. Tem gente que é extremamente competitivo e tem gente que o emocional se abala. Eu sou uma dessas pessoas. Se eu estou numa competição, eu já fico assim... Mas eu consigo ver o talento através disso, né? E seria incrível, eu adoraria. Eu também adoraria. Eu Vou fazer um lobby aí nas nossas redes sociais. Queremos a Adriana Ribeiro. Vou mobilizar seus muito fãs. Obrigada, muito obrigada. Eu acho muito chato quando escolhem pessoas que não sabem de música. Nossa, meu Deus do céu. Que não entendem de música. Eu acho que tem que ter um pouquinho de bagagem, mínimo. Mas hoje em dia as pessoas valorizam mais número de internet do que número de internet e existe um lobby, né? Então é complicado, mas existem pessoas incríveis fazendo isso. Mas e aí você acabou se apaixonando por reality show também? Não, mas entendo Porque um pouco mais. Você participou agora recente do Game dos 100. O Game dos 100 foi algo que parecia ser muito divertido, e são provas assim, extremamente desafiadoras. O Game dos 100, ele não te traz o confronto pessoal, você não precisa brigar com ninguém, não precisa fazer nenhum apontamento. Só que tem provas individuais e provas em grupo que podem gerar isso, mas não é um mote do programa. São competições, superações, coisas que são brincadeiras de criança, e é super divertido, mas é muito tenso, muito difícil. Ele foi gravado, né? E a minha saída, ela se dá porque eu fiz uma prova da corda, que eu tive uma labirintite. Eu fui parar lá no atendimento médico e a sequência dessa prova foi uma prova de equilíbrio. Impossível. Não tem Esquece, jeito. não vai dar. E era para equilibrar caixas, né? E eu tava assim, eu não tinha nem condição. Mas eu tava adorando participar, é muito divertido. Legal. Separei aqui algumas perguntas para você, né? Se você pudesse refazer uma versão de uma das suas músicas mais antigas, como ela seria hoje? Você já pensou nisso também? Precisamos fazer, né? Isso é uma pauta que a gente sempre está falando. Eu faria um samba de roda, eu faria... É tão difícil de desconstruir também, né? Eu sou muito apegada, porque o negócio é muito bem feito, realmente. É muito bem feito. Não por mim, mas por grandes arranjadores, grandes maestros. Então, quando eu vejo alguém desconstruindo algo que nós fizemos, eu falo, desculpa. É complicado. É complicado porque nós fizemos com os melhores o melhor. Não eu cantando. Eu cantando buscaria fazer. Mas muitos dos arranjos que estão ali, eu acho muito difícil mudar. Então eu teria que mudar pouquinho, teria que ser com alguém assim muito fantástico, né? É que eu acho maravilhoso ver assim a versão e depois ela sendo reconstruída, eu acho muito legal. Por exemplo, Every Breath You Take, Sting, né? Sim. O Tudo Passa, ele tem tom, 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 tom. Então, quando você vai assistir o Sting, você quer ver aquilo. Então, é muito difícil você desconstruir algo que é tão marcante, né? Como um Bohemia Rhapsody, vamos falar de Queen. Cara, desculpa, você vai mudar o que ali? Então, só faltava você, Tudo Passa, Fim de Noite. Se a gente desconstrói, ela tem que ir para o rústico, porque dentro do pop ela já está no melhor dela. Agora, eu tenho versões de Fim de Noite e Tudo Passa com releituras de um DJ que arrasou. Tô louco para conhecer. São bonitas. E que música você diria que descreve melhor a sua vida hoje? Hoje? Acho muito difícil, mas eu acho que Só Faltava Você. Ela traz a energia da boa nova, né? Ela fala Só Faltava Você, aí ela fala eu tava com medo. Tem um momento que fala repentinamente, veio repentinamente, de repente eu entendi e tá na minha pele. Então ela tem dentro da letra uma trajetória de falta, medos, dúvidas
e complexidade de se sentir completo. Bacana. Interessante, né? Nunca tinha pensado nisso. E o que você ainda sonha em realizar dentro da música? Eu tenho muitos projetos, né? Eu sempre gostei de criar shows. Ontem mesmo a gente estava vendo, eu achei alguns cadernos antigos com anotações, shows que eu estava criando. Caramba, né? Que coisa. Que criança, que bebê, que viagem, né? Eu ainda não tenho meu audiovisual, né? Eu teria que fazer, gravar com pessoas. Eu tenho vários projetos musicais que eu gostaria de colocar no stream. Tem muita coisa a ser feita. Legal, então. Muita lenha para queimar, bebê. Vem muita coisa nova por aí, então, né? E qual foi o show mais marcante que você já fez? Temos vários, né? Eu acho que o Olímpia, ele porque era um sonho de todo artista naquela época, fazer o Olímpia. Eu acho que eu sofri muito com o encerramento do Olímpia, adorava. Eu também. Eu sou muito, né, assisti muito das coisas antigas, assim. Adriana, rapaziada, nós fizemos muitos shows importantes, muitos shows incríveis, de muita superação, de eu ficar... Os shows do Sesc, que eram do Bem Brasil, que estão sendo resgatados, é muito bonitinho ver a Adriana ali, com aquele público todo cantando. E que mais? Beth, né? Tributo Beth Carvalho, antes da pandemia, no Teatro Gazeta, lotado, um teatro gigante, reverenciando uma das maiores divas de todos os tempos do samba. Maravilhosa, a história dela, essa oportunidade de ouro que eu tive, né, de fazer. Temos também o Tributo das 7 Rainhas, que também é um grande desafio, onde eu canto as 7 maiores cantoras de samba de todos os tempos, junto com as crianças, né, que eu sou madrinha da Orquestra dos Céus de Osasco, graças ao maestro Alailton, um grande amigo. Então, eu acho que o melhor show ainda virá. É sempre o próximo. É sempre o próximo. Legal. E para a gente finalizar, obviamente, eu não vou deixar você sair daqui sem dar uma palhinha, né, pra gente. Tá. No fim da noite eu queria te ver e nos seus braços dormir e sonhar, meu pensamento buscando você, tudo pra me arrepender de te deixar. Maravilhoso. Obrigado, Adriana, querido, pela sua Foi presença. muito legal, adorei. Uma honra ter você aqui. Eu quero saber a fonte da Pantera Cor-de-Rosa. Depois eu te conto. Tá bom. Obrigado novamente, muito sucesso. E vou fazer um movimento para, se o The Voice realmente voltar. Já está. O Boninho você... tá lá no SBT. Quero você lá e vou defender aí. Hashtag Adriana no The Voice. Tá bom. Beijo. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse episódio. Dê o seu like, coloque aí o comentário, a música que você mais gosta, que foi marcante para você, da Adriana. E obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!